Bem, pessoal, então hoje damos continuidade às nossas aulas. Vamos dar a parte 2, a sequência do que era neoplasias. Só para dar uma breve explicação para quem não conseguiu assistir a aula 1 sobre neoplasias, no mais a gente somente falou aquelas questões gerais, tá? Falando sobre o que é o conceito de neoplasia. Lembra que nós tínhamos mencionado a neoplasias como sendo um tipo de processo de adaptação celular, só que ela não se encaixa bem como um processo no caso de adaptação celular, já que ela transforma totalmente todo, no caso, o código genético, e ela adquire autonomia. Ao fazer isso, ela não faz mais parte do organismo, já não é controlada pelo organismo. Então, os processos de adaptação, a maioria, são controlados pelo organismo. Como tínhamos falado, hipertrofia, hipotrofia, metaplasia, atrofia. Então, todos eles são controlados pelo próprio organismo. Já a neoplasia não, ela é uma coisa nova, como o próprio nome fala, né? Tínhamos falado sobre o que são neoplasias. Então, é uma nova forma celular que a gente vai estar observando. Então, nós tínhamos falado também como que ela está dividida e principalmente como que é a nomenclatura, tá? Então, são coisas importantes que a gente tem que lembrar, porque muitas vezes, quando alguém de vocês for entrar nessa parte da oncologia, os termos técnicos eles são um pouco variados no caso, né? Tanto que muitas vezes não se segue corretamente a terminologia técnica na área de neoplasias oncológico, né, no caso. Então, nós hoje vamos a falar, mais que tudo, a parte da biologia, entender um pouquinho como que acontecem os processos celulares dentro dessa célula neoplásica, tá? A gente tem que lembrar, no caso, deixa eu até ativar aqui o caneta. Tá, deve ativar, lembrar algumas coisas importantes referente a essa biologia dos tumores. Por quê? Porque normalmente o termo, que normalmente usa bastante, o termo tumor é muito associado a tudo que tem a ver com câncer, mas tenhamos cuidado. Que sabemos que o termo tumor nem sempre significa, não está né, relacionado com a parte de neoplasias, no caso. Assim mesmo, deixa eu desativar esse barulho do... Então, esse termo tumor, quando a gente vamos falar referente a tumor, a gente tem que avaliar alguns pontos que estamos observando aqui relacionados com câncer e tumores. Primeiro, a transformação maligna. A transformação maligna, ela se deve, né, no caso, quando uma neoplasia benigna se torna maligna. Então, tem um momento, clinicamente falando e biologicamente falando, na qual essa célula neoplásica, ela perde sua identidade e passa a ser quase que inteiramente uma célula neoplásica do tipo maligno, porque ela já totalmente perde toda a identidade com a célula da qual foi originada. A célula benigna então não é boa? Não, nem sempre é boa, mas ela ainda tem características da célula original que ela alguma vez foi, tá? Mas para que me serve se ele é ruim? Não é que não te sirva, mas isso ajuda nos mecanismos de tratamento, porque uma célula, entre mais seja parecida com a célula original, é melhor, você tem uma maior chance dos medicamentos atingirem essa célula. Agora, uma célula neoplásica maligna, ela é totalmente diferente. Então, a transformação maligna é um passo importantíssimo, e isso vai estar dentro, no caso, é o que a gente está falando, de um câncer. O crescimento também é outro fator importante, porque quando passa da transformação de benigna para maligna, o processo de crescimento celular é dobrado, na verdade é 10 a 100 vezes mais
do que era quando era uma neoplasia benigna. Por isso se fala bastante, bem, a gente vai falar isso mais para frente, mas se fala bastante que paciente diagnosticado, aí deram para ele um ano de vida, 6 meses, porque capaz que o processo de transformação maligna já iniciou e a chance, o aumento do tamanho dessa neoplasia é tão grande, tão rápida, que quadruplica muito o tempo. E é aí nesse momento que acontecem os diagnósticos. Ah, mas eu faço check-up. Ah, beleza, quando você faz uma check-up em geral, você identifica muitas vezes câncer, no caso em fase benigna ainda, né? Então o crescimento é uma coisa que se fala bastante e faz parte do tratamento também, um ponto clínico, na verdade um ponto terapêutico para ser observado. A invasão local também é porque, no caso, quando a gente falou de neoplasias benignas, a gente fala, né, que ela está mais envolvida, no caso, se envolve dentro de uma cápsula fibrosa e ela fica crescendo aí sem acordar ninguém, sem atrapalhar na vida de ninguém. Mas isso chega a um momento na qual ela vai começar a invadir alguns locais onde ela se encontra. E o problema disso é que quando a invasão local ela se torna ela cresceu demais, ela saiu dos limites desse órgão, dessa estrutura, ela vai desenvolver o seguinte passo, que é a metástase à distância. Quando uma dessas células começa a viajar para outra, no caso para outro local, para outra glândula, né, que elas adoram glândula. Tá? Então, isso aí é uma coisa interessante para vocês observarem. Então, a transformação maligna e o crescimento celular neoplásico, ela acontece tanto em lesões benignas como malignas. Já invasão local e metástases é unicamente em malignas. Tá? É uma coisa interessante para vocês prestarem atenção. Bem, no caso, outro passo que a gente tem observado bastante, biologicamente falando, celularmente, são os processos de diferenciação e anaplasia. Obviamente, o processo de diferenciação que nós estamos falando é um processo já voltado para quê? Para a definição da célula neoplásica. Tá? Porque normalmente a diferenciação celular é quando uma célula-tronco, lembra que tínhamos falado, uma célula-tronco, ela se transforma em quem? É uma célula sanguínea, é uma célula hepática, é uma célula muscular, enfim. Mas essas células já somáticas, né, por exemplo, a célula muscular hepática, elas quando pegam ou se transformam em células neoplásicas, elas tendem a quê? A se transformar, a ter uma nova diferenciação neoplásica. E isso em conjunto vai fazer que essa célula, no caso, ela perca as suas características funcionais. Então isso leva a que ela se torne anaplásica, ou seja, uma célula que tem anaplasia no caso. E quando a gente fala, por exemplo, de anaplasias, a gente está focando o que é uma célula no caso, sem forma nenhuma. Tá? Uma célula que fosse grande, pequena, esticada, com um núcleo, com vários núcleos. Tá? Então isso muito está relacionado também com esse conceito morfológico e funcional que muda numa célula anaplásica. A anaplasia tem muito a ver, no caso, com as neoplasias que conhecemos. A questão, no caso como explicar, as neoplasias benignas e malignas, elas unicamente vão estar diferenciadas, por quê? Por aquela mutação-chave que transforma uma neoplasia benigna em maligna. Porque, como nós tínhamos visto, a neoplasia maligna ela pode ficar muito tempo dormente. Já a maligna não, ela acorda e começa a provocar, no caso no organismo, uma série de mutações que leva
ao próprio crescimento dessa neoplasia e a perda e morte, no caso do organismo, né, do ser humano que estiver. Então, tem diferenças na questão de neoplasias benignas e malignas. Na questão que assim poderíamos falar que as neoplasias benignas elas estão menos diferenciadas neoplasticamente que as malignas. Tipo, a diferenciação neoplásica que a gente falou agora, uma neoplásica está entre 70% a 80%. Já malignas, elas são 100%. Uma diferenciação neoplásica, tá? E outra coisa interessante, nós estávamos falando de células-tronco, né? Chega um momento que quando essas células tumoral maligna, ela começa a se multiplicar, processo de divisão, ela consegue criar também células-tronco tumorais, tá? Então, além que pode ser criada por células-tronco tumorais, podemos ter também no organismo esse tipo de células-tronco, de maneira, no caso, natural. Tipo, não sei se alguém ouviu falar dos famosos oncogenes ou proto-oncogenes. Eles são já, no caso, genes que eles têm já o gene, a proteína específica para desenvolver neoplasias. Então, é uma característica genética, no caso. Então, mas isso aí, como funciona, professor? Então, e se a pessoa... Tem pessoas que têm o gene já, e outras que não têm. Aí a pessoa que não tem, ela fuma 20 anos, e aí vai fazer um raio-x e nada, limpo. Cara, uma que outra coisinha, mas nada assim de perigoso. Já você vê a pessoa que tinha o gene, tinha predisposição, ele nunca fumou na vida, e é provável que ela vai desenvolver uma neoplasia ao longo da vida. Você entende, então, que por que se dá isso? É um processo de diferenciação que se deu através do quê? Das células-tronco tumorais, tá? Que já estão no corpo e que elas somente vão ser ativadas por algum estímulo, assim, pode ser um fármaco, pode ser algum produto químico que come, onde o clima, nossa, é a epigenética que a gente fala. Isso que eu coloquei aqui, stem cells, é célula-tronco em inglês, tá, pessoal? O que mais a gente pode avaliar? A primeira parte são as questões morfológicas dessas células. Essas questões morfológicas são importantes porque a célula ela sofre uma série de problemas, de mudanças, principalmente na forma. Então a gente fala que a célula tumoral ela sofre um pleomorfismo. E um pleomorfismo é uma diferença, ou na verdade uma falta de relação entre o tamanho e a forma. Você vê que a gente nasce, né, no caso, se nossos pais têm 1,70 m, a gente nasce mais ou menos por esse tamanho, né, e essa forma, esse tamanho, somos parecidos. E tem uma relação tamanho-forma com nossos pais, nossos avós. Mas o que acontece? Eu estou falando nas relações, mas em células tumorais já se perde totalmente essa relação. Então, essas células neoplásicas, elas apresentam um pleomorfismo muito alto, tá? Então, o que é um pleomorfismo muito alto? Que tem muita diferença entre o tamanho e a forma de cada célula neoplásica, tá? O que mais elas também vão apresentar, como estamos observando aqui? Alterações nucleares. O que são alterações nucleares? Como o código genético dessa célula neoplástica muda, o interesse dela, então muitos dos processos que normalmente aconteceriam por etapas, no caso se for controlado pelo organismo, já na célula neoplástica não acontece. Por isso tem muitas mudanças. Uma delas é mudança na coloração, por isso chama hipercromacia. O que é essa hipercromacia? É um aumento na cor, no caso das cromátides. Então, o núcleo é mais roxo. Não sei se vocês lembram, quando a gente estávamos falando de lesões reversíveis.
Lembra que tínhamos mostrado que as células, quando começam a ter edema, algum problema, uma lesão, os núcleos começam a se tornar mais roxos. É a mesma coisa que acontece nessas células neoplásicas, só que nas células neoplásicas não está tendo lesão, não está tendo nada. É simplesmente uma aceleração dos processos de proliferação que acontecem nessas células neoplásicas. Outra coisa interessante para você ver são a multiploidia. Lembra na nossa aula de doenças genéticas, né? E nós tínhamos falado sobre as ploidias, né? O que é uma ploidia? Só que agora a gente está falando em células tumorais, né? Em células cancerosas. Então aí a gente está se referindo, no caso, à quantidade de material genético, DNA, né? Que está nessas mesmas células. Então, se você observa que nas células normais do corpo a gente tem uma quantidade certinha desse material genético, em células neoplásicas não acontece. Tanto que ela acontece uma multiploidia. Então podemos ter células que têm o dobro, uma poliploidia, né, que nós falamos, o aumento desse material dos pares de cromossomos presentes, e o que torna isso uma aberração, tá? E o que mais a gente pode observar? No caso, outro aumento da relação núcleo-citoplasma. Então, podemos encontrar, por exemplo, células que têm um citoplasma menor e um núcleo que ocupa quase todo o citoplasma. Então, perdeu, no caso, essa relação. Tá? Onde que a gente vai ver com mais certeza? Em células que têm um alto grau de malignidade. Como, por exemplo, né, células neoplásicas malignas, né, que tenha, no caso, um desfecho de mais de 2 anos. Deixa eu só abrir para... Alguém pediu aqui para entrar. Pronto. Beleza? Então, gente, o que mais nós podemos observar? As mitoses também, né? Essas mitoses, elas podem ser os processos de mitose, de divisão celular, eles são atípicos, fora do normal, e eles são bizarros. Bizarros, assim, com o termo é bem técnico para essa questão que envolve neoplasias, porque são totalmente diferentes. Então, o que vamos encontrar? Normalmente, a gente encontrava que um processo de mitoses, ele tinha um número relativamente alto de mitoses no processo de divisão celular. Já nas neoplasias, a gente não tem isso, a gente tem números baixos de mitoses. E ainda mais são desorganizados. Não sei se você se lembra, né? Os famosos ciclos celulares, os processos que acontecem. Aqui na neoplasia é toda uma bagunça. Porque o objetivo se tornou o quê? Produzir desorganizadamente vários tipos de células. É muita célula neoplásica presente. Tá? Assim também você tem uma perda da polaridade. Quando a gente fala polaridade, você está no sentido clínico e médico, é referente ao crescimento normal da célula, que no caso, na célula neoplásica já não acontece mais. Ela tem um crescimento anárquico, que a gente fala, porque é totalmente desorganizado também, e tem um alto grau de anaplasia. Lembra que tínhamos falado da anaplasia, né, que tem a ver muito com essa perda da forma. Outra característica importante que a gente tem que observar é que essas células neoplásicas, muitas delas se tornam gigantes. E por isso mesmo, né, que você perdeu totalmente a relação, os núcleos citoplasma, o pleomorfismo, tudo que nós estávamos falando agora há pouco. Nós vamos observar nessa figura aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. São fotomicrografias do tecido muscular acometido por um rabidomiosarcoma, né? Então um carcinoma, um sarcoma, né, no caso da musculatura. Tá? Aqui nós podemos observar na figura A que estamos observando o pleomorfismo celular e nuclear, porque você observa todo isso daqui que eu estou marcando aqui, gente. Isso aqui é uma célula tumoral. Tá? Observa o tamanho dessa célula tumoral se você compara com uma célula, no caso, normal, que é esse aqui da seta amarela. Essa é uma célula normal. E aqui já na verde, por exemplo, observamos um aumento do pleomorfismo,
núcleos hipercromáticos bem escuros, bem roxos, por exemplo. Aí temos células gigantes, aqui também temos outra, na qual que você está vendo vários núcleos, tá? Tem uma multiploidia que nós tínhamos falado, né, no caso aqui. E enfim, tem outras mais aqui, se você pode observar. E se você ficar mais de perto aqui, como eu vou tentar chegar, você pode observar o seguinte, que aqui todas as células são totalmente diferentes umas das outras. Se você observar, tem os núcleos, né, mas todas são diferentes. Todas, grande parte. Então estamos falando de uns 70, 80% de células neoplásicas totalmente diferentes uma das outras. Se a gente for observar essa outra mesma coisa, né, as setas pretas estão observando que as diferentes células com os processos pleomórficos presentes, por exemplo, tá? A anaplasia, né, que está até mostrando aqui, célula tumoral anaplásica, que mostra uma variação do material genético, por exemplo, o material nuclear. E isso aqui é simplesmente uma neoplasia de quê? No caso de musculatura, de tecido muscular. Aqui estou mostrando para vocês como que essa diferenciação e anaplasia, ela muda qualquer tipo de tecido pré-estabelecido, tá, gente? Pode ser da pele, pode ser do estômago, epitélio do estômago, do rim, enfim. Qualquer tipo, e muda também a função que ela desenvolve. Estou mostrando mais um esquema para ver como ela vai mudar esse qualquer tipo, principalmente se a gente for falar aqueles que são glandulares, por exemplo, estômago, por exemplo, pode ser os sistemas geniturinários, reprodutores, fígado. Bem, e aqui vem um termo que a gente estudou também lá atrás na questão de neoplasias, né? Que nós tínhamos falado, que é a displasia. O que é a displasia? É uma desorganização, né, ou perda da uniformidade. Deixa eu até marcar aqui, da uniformidade de orientação arquitetural de quem? Das células, né? Normalmente a gente observa muito esses processos de displasia em neoplasias que atingem a pele, qualquer tipo, um carcinoma vasocelular, epidermoide, um melanoma, por exemplo, e também no útero, câncer de colo de útero. Essas displasias não são invasivas no primeiro momento, tá? Ela pode estar adjacente a áreas de neoplasias invasivas, como por exemplo o colo, não necessariamente evolui para câncer, tá? Geralmente são neoplasias que podem ser benignas, só que como a gente vai ver, por exemplo, no câncer de colo de útero, né, ele muda. Ele vai mudar por causa de que tem classificações, como a gente vai mostrar. Aí temos, no caso dessa displasia, por exemplo, no colo do útero, né, a neoplasia intraepitelial cervical, né, que são os NIC, que são já os graus que apresenta. Temos 3 graus. Aqui a célula normal, beleza? Aí tem o primeiro NIC1, que é uma hiperplasia. Lembra que nós tínhamos falado de hiperplasia, tá? O que é isso? Aumento do número de células, tá? Depois dela aparece o que? Vai para uma displasia leve ou de baixo grau, na qual nós vamos encontrar o NIC2. A gente chama NIC2. NIC2, uma displasia leve ou de baixo grau. Ela, com o passar do tempo, você vê que a arquitetura ela vai desaparecendo, porque como tudo cresce desorganizadamente, não tem uma diferenciação adequada, então tudo vai se amontoando. Para, com o passar do tempo, ela desenvolver o carcinoma in situ, normalmente, seria uma displasia severa, que normalmente é chamada, na qual a gente pode observar que ela tem 2 características importantes, anaplasia e processos de displasia.
Ah, professor, mas aí chega até aí? Não, ele ainda pode desenvolver também câncer, né? Na qual já ele vai se tornar maligno e ele pode desenvolver uma invasividade, né? Que nós tínhamos visto, como por exemplo, metástase à distância, por exemplo. Tiver alguma dúvida, pessoal? Vocês me falam, hein? Bem, aqui vem uma coisa importante, né, para vocês observarem, que o ritmo de crescimento dessas neoplasias malignas. A gente tem que lembrar, no caso, que quando uma célula ela sofre um processo de transformação, né, ela perde, ou seja, no processo de transformação neoplásica, ela perde, no caso, a capacidade de regular seu próprio ciclo celular. Lembra que eu falei que tudo que é neoplasia, ela perde autonomia. Não, desculpa, ela ganha autonomia. Então, ela não responde a ninguém, mas que ela mesma. Então, essa célula, ela começa a crescer. Ela começa a ter processos celulares, tá? Indefinidos, indeterminados, ninguém controla ela. Só que nas neoplasias, por exemplo, benignas, elas são demoradas. Já nas malignas é o grande problema, porque elas crescem em ritmo, em tempos, em intervalos de tempo muito rápidos. Você vê, a pessoa foi diagnosticada, 2 meses depois morreu. Por quê? Por quê? Foi por causa, sabe, da doença? Não. Foi por causa que o avançado da neoplasia levou a que a própria neoplasia causasse a morte desse paciente, tá? Então a gente tem que observar, né, quando uma célula neoplásica, né, teve o processo de transformação em neoplasia maligna, obviamente vai ter os processos de transformação, que normalmente muitas vezes eles não são perceptíveis, tá? Então a gente pode observar que fica num estado assim escuro, cego, né, por muito tempo, até desenvolver a neoplasia maligna. Normalmente a gente pode falar, são mais ou menos, assim, são dados, né, 30 divisões celulares, que são muito demoradas, até atingir o quê? 1 grama, ou seja, essa neoplasia atinge 1 grama de peso, 1 grama de peso que ela atinge. Ainda tá, ninguém percebe, o médico não tem sintomas, ainda essa neoplasia não atrapalha ninguém, beleza. O negócio é que quando ele termina esses processos de 30 divisões aproximadamente, é aí o problema. Porque nas próximas 10 divisões, que normalmente já estão reconhecidas como neoplasias malignas, já a célula aumentou o tamanho em curto espaço de tempo, que chegou até quanto? Até 1 quilo. Até 1 quilo pode chegar uma neoplasia se você não controlá-la. E a partir de 1 quilo é o máximo que o corpo pode aguentar. Nenhum organismo pode aguentar mais do que 1 quilo de neoplasias, né? Obviamente a neoplasia é formada dentro do órgão. Então isso causa esse problema. Tá, gente? Deu para entender mais ou menos essa parte aqui, galera? Que isso aqui é complexo, essa parte. Obviamente, nem todo mundo vai acontecer a mesma coisa, mas de forma geral, como eu estou falando aqui, pessoa sofre a transformação celular maligna, de neoplásica, e ela vai ter aproximadamente 30 processos de divisão celular. Isso independente do como é o processo celular dessa pessoa. Então, imaginemos, são 7 a 10 anos, aproximadamente, ele vivendo com uma neoplasia benigna, sem ele mesmo saber, porque a neoplasia benigna, ela não causa problemas, ela meio que convive, ela é como um parasita, ela convive com o hospedeiro. O problema já é na maligna, né, no caso, que se observa que em 10 divisões, ela multiplicou grandemente, de 1 grama, gente, foi para 1000 gramas, que é 1 quilo. E pensa, em 30 divisões, uma célula se transformou por 1 grama, né? É bem abaixo do que acontece quando se desenvolve a neoplasia maligna, tá? Isso assim, já que entra a fase clínica, porque já, obviamente na fase clínica tem uma manifestação dos sinais e sintomas que você não observava, no caso, na fase
benigna. Esse é um grande problema. Ah, mas e aí tem cura? Tem, né? Com certeza. Nunca se fala, nunca eu ouvi assim falar que o câncer não tem a cura. O negócio é o que? Não é que ela tenha cura, senão quando tenha sido diagnosticada. Então, entre mais cedo ela for diagnosticada, você tem uma chance mais alta de cura, tá? Obviamente, vocês podem observar, né, que isso vai mudando, né, conforme o como chama, o órgão que ele é atingido, por exemplo. Aqui podemos observar que estávamos falando de uma grama e uma massa de evidenciação clínica que pode ser descoberta. Então, quando nós chegamos a esse processo de que a neoplasia é uma grama, a gente tem chance de descobrir. Antes do que isso, já é mais difícil, só se a pessoa, né, fizer um estudo detalhado. Por exemplo, minha família tem muita gente que teve neoplasias. Não, então tem que checar bem antes, né, para observar se ela pode ter essa predisposição genética. E aí, normalmente acontece, principalmente câncer de mama, por exemplo, nas mulheres. Bem, aqui o que tínhamos falado de 1 quilo, né, que não tem como conseguir continuar a vida com um tumor ou um câncer de 1 quilo, né, incompatível com a vida do paciente. E o diagnóstico, como eu falei, quanto mais cedo for feito, é mais chance de cura, tá? Em nenhum momento a gente fala de que tem a cura, viu, galera? Esse ritmo de crescimento, pessoal, ele vai depender bastante de um tempo de duplicação celular altíssimo. Então o ritmo de crescimento é alto, tá? Por quê? Porque o número de células em proliferação, ela também ocupa boa parte do desenvolvimento dessa neoplasia. A neoplasia, para você quer saber, ela pega energia de tudo qualquer canto, nutriente, tudo. Até mesmo, eles lembram por bioquímica, né? Temos os processos de geração de energia, ATP, né? O famoso ciclo de Krebs, que ele é aeróbico, beleza. As células normais, eles só conseguem aerobicamente, né? Mas já a célula tumoral não, ela é tanto aeróbica como anaeróbica e ela consegue ATP, ou seja, ela está ganhando muito mais do que uma célula normal, tradicional. Assim mesmo, durante esse processo que estávamos falando de proliferação, sempre como é essa proliferação ou esses ciclos celulares, a mitose é muito rápida, às vezes, queira ou não, tem células que morrem, próprias células tumorais que morrem. E isso é bom, porque a gente é uma coisa que ajuda, né, no caso, para o clínico, né, que vai ajudar no tratamento. Mas assim, isso aí é 1% no caso dos casos que acontecem, né? Então, o fator que a gente fala, outra coisa importante para a gente observar, essa fração de crescimento, ela apresenta algumas particularidades, como por exemplo, uma comparação, e isso é uma coisa interessante, entre a fase inicial e a fase tardia. Isso estamos falando referente ao status dessa neoplasia. Quando a gente fala dessa fase inicial, é quando esse tumor ou essa neoplasia ela tem espaço, ela tem bastante nutriente. Já na tardia, já é quando ela ocupou bastante, já não vai ter nutriente, não tem espaço, está todo mundo aglomerado lá, né? E aí diminui essa fração de crescimento, que é até bom para a gente, né? Porque ele retrasa o avanço da neoplasia, da progressão que a gente fala. E isso você observa bastante na fase clínica, porque a partir disso você vê a importância clínica e como tratar. Tá? Então, por isso você fala muito, né? A gente tem que, antes de fazer a cirurgia, tem que passar pela quimioterapia ou a radiologia para diminuir esse crescimento. Porque não adianta fazer o processo cirúrgico se você não evitou a progressão, o aumento dessas células através de uma quimioterapia, por exemplo. Tá? Então, isso obviamente vai variar os tratamentos, mas geralmente se utiliza isso.
Assim também temos, no caso, a parte da quimioterapia, na qual, né, tratamento de escolha inicial, e a gente avalia bastante essa susceptibilidade, se realmente, né, aí vem todos os medicamentos, no caso para quimioterápicos, né, lembrando que quimioterápicos são medicamentos não somente para neoplasia, senão é um conjunto de medicamentos que trabalham para, no caso, o tratamento dessa doença. E, obviamente, ela vai fornecer o que a gente chama bases da quimioterapia neoadjuvante, porque através dessas análises você vai pesquisando novas formas, tanto que hoje em dia, já mais ou menos desde uns 15 anos atrás, que se iniciou umas novas terapias medicamentosas para o câncer, que são a base da imunologia, imunoterapia, que normalmente se fala, com os medicamentos que eles não trabalham diretamente com a célula, e sim com o fortalecimento do sistema imunológico, que são drogas até caríssimas hoje em dia. Então a gente tem que entender que quanto maior seja a fração de crescimento, melhor é a ação da quimioterapia, né? Porque isso inibe, né? A quimioterapia inibe o crescimento, tá? Tá todo mundo aí, gente? Ou tá assistindo Netflix? Tô aqui, pronto, tô vendo. Beleza. Tá todo mundo aí, né? Sim. Aí, cara. Eu perdi o negócio aqui. Tô aqui, professor. Tá. Beleza. Bem, outro ponto importante, galera, que a gente tem que observar também é a invasão local. Nós tínhamos falado, né, de invasão local numa neoplasia benigna, né, que é através de uma cápsula fibrosa, né, que regula bastante isso. E também observar que quando acontece, né, a perda dessa fase inicial por parte da fase tardia, né, que não tem mais que consumir e onde invadir, e que isso vai levar a um processo, no caso de metástase, da saída desse local, né? Já quando é maligno, obviamente, a neoplasia, tá? Então, isso aumenta radicalmente, exponencialmente o grau de invasão. Então, isso aumenta a metástase, tá? Essa invasão local, ela chega a se transformar numa metástase. Aí, no caso de importância clínica, a gente tem que falar um pouquinho sobre a ressecabilidade, né? Que isso está mais envolvido com o tratamento cirúrgico. Uma vez que você conseguiu evitar a progressão neoplástica, a gente falou por ajuda da quimioterapia, né? Aí tem que se observar o processo cirúrgico, né? Para ver se opera ou não, né? Também isso aí é uma coisa interessante, né? Porque não pode se operar se está apresentando uma progressão de crescimento muito alto, tá? Então, se a ressecabilidade é alta, aí a cirurgia vai ver se opera ou não, mas geralmente não opera, né? Tem que novamente fazer o tratamento quimioterápico. Obviamente a gente vai observar também os critérios de malignidade que nós tínhamos mostrado, né? A fase clínica, no caso a suscetibilidade a quimioterápicos, como que acontece isso, né? Qual que é a terapia de escolha. Beleza, e uma vez que acontecer isso, já entramos na parte da metástase. Então aqui estamos falando, né, na verdade, esses dois últimos, invasão local e metástase, já são uma coisa mais relacionada com o quê? Com neoplasias malignas, né, como tínhamos visto no primeiro slide. Obviamente, o que é a metástase? É uma propagação e disseminação de neoplasias. Aí nós vamos ter também que essas neoplasias, elas vão acontecer como se fossem uns implantes. Obviamente a célula sai dessa cápsula e ela vai viajando via hematogênica, ou seja, através do sangue, ou também pode ser pela via dos vasos linfáticos, também ela pode viajar para diferentes órgãos, tá? E ela se adere através de um processo de implantação, que ela é muitas vezes descontínuo, tá? Essa metástase, ela também que significa uma mudança de lugar, simplesmente, né? Para levar uma nova lesão tumoral
e para que a célula subsista também, porque tem falta, né, no caso por exemplo, de um local onde ela se multiplicar. Então, por isso ela se invade. E aí tem que ficar claro essa questão, porque muitas vezes se apresenta nesse paciente vários tipos de tumores, então assim você não identifica qual que é o primário, ou seja, tem o primário e o secundário. O secundário é de onde ele proveio de um primário. O primário seria original e o secundário é a metástase. Então tem que saber, porque para fazer o tratamento tem que pegar sempre o primário, atingir o primário, que é supostamente o mais antigo e o mais assim letal, por exemplo. Nas metástases, para a gente identificar e classificar elas, a gente precisa entender os fatores de predição, como por exemplo a agressividade. Obviamente, todas as metástases, temos algumas que são, por exemplo, menos agressivas, no sentido de que de proliferação, de implantação no tecido, a velocidade de crescimento e o tamanho dessas metástases. Por exemplo, um câncer de pâncreas, ou uma metástase ao pâncreas, ela é altamente agressiva e ela tem uma velocidade de crescimento 20 vezes maior do que se fosse a um músculo, por exemplo, ou a um osso, e o tamanho também ele é extremamente aumentado. A gente compara, seja o pâncreas ou o fígado. Agora, é um câncer que acontece no músculo, é um dos mais demorados para exercer, no caso, uma agressividade, né, no caso. Como que acontece as vias de disseminação que nós tínhamos falado? Pode ser linfática, hematogênica, pode ser entre cavidades, quando, por exemplo, um órgão está apoiado em outro, por exemplo, um esôfago com uma traqueia, pode acontecer. O que é mais comum, quem já observou muitas vezes as endometrioses, né? Sabe que uma endometriose, e o útero, ele muitas vezes se encosta com o sigmoide, com o intestino, com o sistema digestório. Então, quando tem essa endometriose, muitas vezes tem adesão. Então, esses tecidos se juntam, isso pode desenvolver, no caso, uma neoplasia. E aí o que vai acontecer? Teve, no caso, no útero, e ela invade. Para quem? Vai provocar metástase onde? No tubo digestório que está logo atrás dela, posterior a ela, né, no caso. Então pode acontecer isso em locais ou em órgãos que estão juntos, um do lado do outro. No caso do pâncreas com o estômago, por exemplo, que pode acontecer. Aqui está dando um exemplo, neoplasias de ovário e pulmão também, que pode ter ou mandar células para o peritônio. Né? O peritônio é um local ideal, no caso, para muitas neoplasias, porque é do peritônio que elas vão para onde? Para diferentes órgãos, intestino, fígado, por exemplo. Aqui observamos uma metástase de câncer de parótida, tá? Então a gente observa que deu um câncer nas glândulas parótidas, caso aqui, né? E o que aconteceu? Ela teve essa disseminação e ela foi para onde? Foi para o pulmão. Então essa metástase, ela foi desenvolver uma neoplasia secundária onde? Nos alvéolos, em todo o parênquima pulmonar, e ela ficou dessa forma, que é chamado também de bala de canhão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Observa aqui, todas as manchinhas brancas aqui que eu estou mostrando, que parecem balinhas, né, que chamam bala de canhão, é a metástase, no caso, do câncer de parótida, que foi desenvolver no pulmão, tá? Ai, puxa, peraí. O que eu fiz? Gente, eu fiz, não foi. Aqui, no caso, é uma tomografia computarizada, na qual podemos observar em cortes, né? A gente está observando
no caso transversalmente, aqui observamos os pulmões, tá? Toda essa parte do pulmão, aqui a coluna vertebral, né? E aqui vemos essas balinhas aqui, essas bolinhas. Essas bolinhas são aquilo que estávamos mostrando agora há pouco, é a metástase do câncer de parótida, a bala de canhão também é conhecido. Tá, galera? Epidemiologicamente, galera, as neoplasias, elas têm apresentado nos últimos 20 anos, pelo menos desde que foi instituído essa questão do controle, do segmento epidemiológico, temos visto que, assim, o câncer mata, no caso diferentes tipos de câncer vão matar tanto homem como mulher de diferentes formas. Por exemplo, tem maior incidência de câncer de mama em mulheres. Então tem uma alta chance, quase 30% de uma mulher ter um câncer de mama e um homem de ter câncer de próstata. Tá? Então as chances são muito altas que pode acontecer. Só que o que realmente, a neoplasia que realmente mata, não são elas, porque se se sabe, então tem um processo de diagnóstico e beleza, então você pode se recuperar. Mas os cânceres que matam não são eles, os que matam são, por exemplo, na mulher de pulmão, no caso pode ser de útero, pode ser de mama também, mas mais alto é de pulmão. Já no homem é de pulmão, que aí eles batem, né, os dois, tá? Então você percebe que não é nem sempre assim, que o câncer que tem maior incidência vai te matar. Não acontece isso. Mas professor, por quê? Porque o outro é menos diagnosticado facilmente? Não, é muitas vezes porque pode ter metástases também desses outros cânceres, né, que a gente estava falando. Mas também é aquilo que eu falei agora há pouco, esses cânceres, por exemplo, de pulmão, ninguém descobre eles, porque como o pulmão é um sistema aberto, dificilmente o pulmão ele se queixa, ele dá alguma sintomatologia. Então, o que acontece? O pessoal não se preocupa, não faz check-up, não faz o raio-x, não vai para o pneumologista para avaliar seu pulmão, sabendo que é um sistema aberto. Que outro sistema aberto nós temos? Digestório. Então são sistemas que mais propensos a ter algum tipo de neoplasias, tá? Por isso não fala que são os que mais matam, então eles são extremamente agressivos também. E a recuperação é um pouco mais complicada, bem mais complicada. Tá? Já no Brasil, né, obviamente também temos feito alguns estudos. O último estudo foi feito no ano 2012, né, avaliando diferentes estados aqui no Brasil. E eles têm apresentado dados assim, que já a gente esperava, porque o anterior, que eu mostrei agora há pouco, foi 2008, e esse é a nível do mundo, né, no mundo inteiro, mas esse aqui do Brasil. Se a gente observa, se mantém igual. 75% aumentou, né? Atinge o homem aqui do Brasil. De cólon também aumentou bastante, pulmão, tá? Tem até dos cânceres de pele não melanoma também aumentaram bastante aqui no Brasil. E se for na mulher também mesma coisa, câncer de pele não melanoma são os epidermoides, os vasos celulares. De mama também já se sabia bastante, de cólon e reto, de útero, tá? Assim que é de maior preocupação, né? A gente está falando acima de 25%. E aí você vai observar nos mapas onde que acontece maiormente isso, né? Em que regiões temos mais. Aí vocês vão observando, né? E isso está muito relacionado, principalmente, por exemplo, aqueles em mulheres e em homens, tem muitas vezes relacionado com saneamento ambiental também, tá, galera? Uma coisa interessante.
Aqui só mostrando mais um gráfico, uma coisa interessante quando a gente compara muitas vezes com crianças. Criança já é uma coisa totalmente diferente, não é igual, não é o mesmo comparar. Já em crianças é mais do tipo leucemias, né? Do sangue. O que mais que tem? Linfomas, grande quantidade, e sistema nervoso. São os que mais são atingidos em crianças. Crianças que têm algum tipo de neoplasias são desse tipo, leucemia, linfomas e do sistema nervoso também, tá? Se você comparar com os adultos, ali a gente que tínhamos visto agora há pouco, né, dos de pele não melanoma, né, que são os vasos celulares, os epidermoides ou de células escamosas, enfim. E aí tem todos aqueles que nós já tínhamos falado. Uma coisa também interessante, obviamente mais para homem, que temos falado, né, homem na próstata, você fez vários artigos falando dessa incidência. Quando ela estipula que homens vão ter sempre, vão desenvolver sim ou sim um processo de câncer de próstata. Se a gente viver 120 anos, a gente vai até os 120 anos, vamos desenvolver uma neoplasia. Então é uma coisa que não tem como fugir, né? Em homens principalmente, né? Já em mulheres tem baixado bastante, não é igual em homens, né? Obviamente, não estou falando pela próstata, né? Senão por exemplo, de mama, né? Então as incidências em homens de atingir um câncer de próstata é acima de 80%, praticamente vão ter essas neoplasias presentes. Não adianta, temos, né, na verdade, fazer os exames, check-up e avaliar constantemente isso, porque na próstata tem uma glândula secretora e uma glândula que inflama muito rapidamente, tem principalmente acima dos 35 anos, dos 40 anos, tá? Bem, pessoal, acho que seria isso. Aqui somos alguns livros na qual a gente estuda um pouquinho disso. Aqui as referências, né? Tem alguns links que eu coloquei sobre essa questão histopatológica do câncer de colo de útero, capaz de interesse de vocês para algum trabalho. E isso seria tudo por hoje. Tudo bem, galera? Estão vivos? Tudo, show! Acho que foi rápido, né? Sim. Foi rápido até demais.